Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a Carta Apostólica Patris Corde, Coração de Pai. É o documento do Papa Francisco sobre o ano de São José. A comemoração de 150 anos do decreto que sobre São José ser aí o padroeiro, né, de toda a igreja, da Igreja Universal, que nós chamamos, né? Igreja Universal, quer dizer, a todas as igrejas católicas, católica universal é a mesma coisa. Então São José foi declarado aí como padroeiro da igreja. E este ano agora de 2021 está fazendo então 150 anos desse decreto. E o Papa Francisco escreveu essa carta apostólica em homenagem então a São José. Nós iniciamos esse documento, estamos na introdução dele, né? Onde o Papa Francisco está explicando algumas coisas que ele entende, né, de São José na Sagrada Escritura, as passagens, os meios que São José conseguiu aí criar Jesus, as condições, toda a proteção que ele deu à mãe do menino e ao próprio menino, né, acolhendo esse filho que não era dele. Então, quer dizer, algo muito bonito que o Papa Francisco está aqui nos ensinando, né? Nós vimos então aí, no nosso último encontro, sobre os sonhos de São José, os 4 sonhos dele, onde os anjos avisam ele, né, das coisas que estão acontecendo. E terminamos aí onde ele estava, ele foi com o menino depois de 40 dias do nascimento, como era próprio deles, né, fazia parte da cultura judaica, consagrar todo filho homem, né? As mulheres não, mas todo filho homem, então, tinha que ser consagrado ao Senhor. E eles foram também fazer isso. O menino já tinha 40 dias, eles subiram ao templo de Jerusalém para consagrar o menino ao Senhor, oferecer o sacrifício, né? No caso, eles que eram pobres, sacrifício de 2 rolinhas ou pombinhas, né? E eles estando lá, então, nós vimos aí que apareceu Simeão, a quem foi prometido pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Então, ao ver Jesus, ele proclama, então, dizendo que ele seria o Salvador, que os olhos dele viram a salvação, e que esse menino então estaria destinado a ser aí o rei de Israel, não é? E que por causa dele haveria divisão, né, das pessoas, claro que haveria divisão, mas daí ele disse, né, agora seu servo pode morrer em paz porque meus olhos viram a salvação. Logo depois também chegou uma mulher chamada Ana, uma profetisa, que também olhando ao menino Jesus disse muitas coisas maravilhosa sobre ele e louvou a Deus. Então os dois, tanto Maria quanto José, testemunharam essas pessoas falando isso já do próprio menino. Então eles ficaram aí estupefatos de ver aquela situação, aquelas pessoas falando aquelas coisas sobre o menino, não é? Bem, aí o Papa continua dizendo aqui, explicando ainda os sonhos, né? Os sonhos de José. Ele diz aqui, para defender Jesus de Herodes, residiu como forasteiro no Egito, como está em Mateus 2, 13, Mateus 2, e regressado à pátria, viveu no interior da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia, da qual se dizia, não surge profeta, como em João 7,52, ou nem pode sair algo de bom de Nazaré, como está escrito em João 1,46, né?
Então o que podes vir de bom de Nazaré? Não é verdade? As pessoas diziam isso. Quer dizer, uma cidadezinha, uma cidade aí perdida no meio das montanhas, vamos dizer assim, né? Que ninguém dava valor. E ali foi criado o Salvador do mundo, né? Que coisa. Como o nosso Deus, ele faz das coisas pequenas grandes, né? E os que se consideram grandes, ele faz as pessoas verem que não são nada, não é verdade? Então nosso Deus aí trabalha dessa forma. Bem, então essa cidade de Nazaré era longe de Belém, a cidade natal, onde nasceu Jesus, e de Jerusalém também, onde se erguia o templo. Então foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus quando já tinha 12 anos. E José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo 3 dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei, como está em Lucas 2, 41 a 50. Então o Papa está aqui, dizendo, né, sobre todas as características de José. Como nós vimos no nosso último encontro, ele teve que fugir, ele foi para se cadastrar, porque havia o recenseamento, né, que foi pedido para todo mundo fazer o recenseamento, então ele teve que pegar Maria, que estava grávida, e ir para fazer o recenseamento. E chegando lá, ele então completou seus dias de Maria, e ela então gerou essa criança em Belém, na Judéia. E depois, aí vocês sabem, né, dos reis magos, que Herodes queria matar o menino, né, porque já sabia que ele ia ser rei, então seria um concorrente. E toda aquela confusão com os reis magos, etc. Aí José foi avisado em sonhos para fugir para o Egito. Depois foi avisado para voltar, que Herodes já tinha morrido. Mas Arquelau, que era o filho de Herodes, estava no poder e era tão ruim quanto o pai. Então daí ele não voltou, né, para a sua cidade natal, mas teve que ficar em Nazaré, na Galiléia. Então bem longe da sua cidade natal e também bem longe de Jerusalém, não é? Porque Jerusalém fica em Judá, eles estavam na Galiléia. Então é que o Papa Francisco está nos colocando, né, na verdade, nos colocando numa imagem assim de quanto José ajudou aí já no início, né? Já logo para se casar, já teve essa criança aí, teve que adotar esse menino e proteger, fugir, guardar, livrar de tantos males. Então já por aí nós vamos vendo o que o Papa está colocando para nós, que José então foi o protetor desse menino. O protetor, tanto da mãe quanto do menino. Aí continua aqui o Santo Padre dizendo: depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. Magistério pontifício quer dizer, o que é o magistério pontifício? Bem, o pontífice você sabe que é o Papa. Então, quem é o pontífice? O pontífice é o Papa. Agora, magistério vem da palavra grega magister, que quer dizer mestre, aquele que ensina. Então, o que ele está dizendo aqui? Que José, depois de Maria, a mãe de Deus, ele é o santo que ocupa o maior espaço no magistério dos papas. Os meus antecessores, diz aqui o Papa Francisco, aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. Por exemplo, o Beato Pio IX, então Beato Pio IX, que foi um papa também, declarou José como padroeiro da Igreja Católica. Padroeiro da Igreja Católica, que é o que neste ano estamos celebrando 150 anos dessa declaração. Ok? Então foi Pio IX
que declarou José como padroeiro da Igreja Católica, da Igreja Universal, né? O venerável Pio XII apresentou José como padroeiro dos operários. Então, por isso que nós temos aqui na nossa Diocese de Sorocaba algumas igrejas com o nome de São José. Uma delas é São José Operário. Outra nós temos como São José o Justo. Então, São José Operário, né? Então, foi declarado pelo Papa Pio XII. E São João Paulo II declarou José como guardião do Redentor. O povo invoca-o como padroeiro da boa morte também. Então, o povo já é a fé popular, vamos dizer assim. Não foi, então, declarado nada por nenhum pontífice, como ele sendo o padroeiro da boa morte. Mas é a fé popular, é a fé do povo, que também tem um valor imenso dentro da igreja. A fé do povo, o que o povo acredita, o que o povo fala, o que o povo experimenta. Então a igreja nunca jogou fora. A igreja que eu digo, o magistério da igreja, nunca desprezou a fé do povo, né? Tanto é que existem muitos dogmas dentro da Igreja Católica que surgiram pela fé do povo, ok? Assim, ao completarem-se 150 anos da sua declaração como padroeiro universal da Igreja, feita pelo Papa Beato Pio IX no dia 8 de dezembro de 1870, então agora 2020, então fez-se 150 anos, né? Gostaria de deixar como Jesus disse, a boca falar daquilo que o coração transborda. Então gostaria de deixar, como Jesus disse, a boca falar daquilo que o coração transborda, para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Este desejo foi crescendo ao longo destes meses de pandemia em que pudemos experimentar, no meio da crise que nos afeta, que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e nas revistas, nem nos palcos do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, escrevendo os acontecimentos decisivos da nossa história. São os médicos, enfermeiros, trabalhadores de supermercados, pessoal da limpeza, cuidadores dos idosos, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos outros, muitos mesmo, que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Quantas pessoas diariamente exercitam a paciência e infundem esperança, tendo como objetivo não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e professores mostram às nossas crianças com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se sacrificam e intercedem pelo bem de todos. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. São José faz recordar que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirige uma palavra de reconhecimento e gratidão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, como você pode observar aí, esse documento, o Papa Francisco escreveu agora no ano de 2020,
publicou esse documento no dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, ok? Oitavo ano do pontificado dele, né? O que ele fez então? Como em 2020 completou-se 150 anos daquele decreto feito por Pio IX, então o que ele fez? Para comemorar, porque é uma festa maravilhosa da igreja, né? Uma festa maravilhosa, onde nós temos um padroeiro que toma conta da igreja, né? E ele toma conta não porque foi decretado que ele tomaria conta, não é por isso. É que ele sempre tomou conta da igreja. Sim, porque a igreja é Cristo, ok? Você sabe disso, né? A igreja é Cristo. Cristo e a igreja são uma coisa só. Como o marido e a mulher se juntam pelo sacramento do matrimônio e se tornam um só diante de Deus, assim também Cristo se uniu com uma aliança eterna que ele fez no Calvário, se uniu à Santa Igreja por todo sempre, não é? Então ele e a igreja é uma coisa só, porque é a partir dele que vai brotar a igreja, né? Que vai nascer a igreja. A igreja vai nascer em Pentecostes, não é verdade? Pelo derramamento do Espírito Santo, ok? A igreja ela foi fundada em Pentecostes, mas foi alicerçada no sangue de Cristo no Calvário. O sangue foi derramado na cruz. Então esse sangue derramado na cruz deu origem à igreja. O sangue derramado na cruz é como se fosse uma vitamina, um adubo, né? Como a chuva que cai na terra e faz brotar, faz germinar as plantas. Então, a igreja estava em germe, a igreja estava aí, no coração do Pai, evidentemente no coração de Deus Pai. E como nós temos aí os nossos estudos sobre os axiomas da igreja, né? Que a igreja ela já existia no coração do Pai desde antes de toda a criação. Desde antes de existir alguma coisa criada, a igreja já existia no coração de Deus Pai. Então o mundo, existe um axioma que a gente estuda em eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, que diz assim: o mundo foi criado em vistas da igreja. Ok? Então o mundo foi criado porque existiria uma coisa chamada igreja. Então veja que a igreja já era um projeto no coração do Pai de há muito tempo, não é? E agora então o sangue de Cristo vem, então como vem regar então essa igreja que estava em germe, que estava ali enterrada ainda, né? Vamos dizer assim, debaixo da terra, e o sangue de Cristo faz ela germinar ali. E aí vem a efusão, o derramamento do Espírito Santo que faz ela brotar, crescer e se tornar aí a igreja de Cristo. Então ela e Cristo é uma coisa só. Então se José é o pai de Jesus e Jesus é a igreja, então José é o pai da igreja há muito tempo. Não porque o Papa Pio IX decretou que ele se tornou o pai da igreja, não. Ele já é pai da igreja, ele já cuida dessa igreja há muito tempo, porque a igreja é Cristo, é o filho dele, não é? Então veja que essas coisas não estão aí à toa. Esses decretos dos papas, esses ensinamentos, essa carta apostólica, não existe à toa, mas existe por uma determinada razão, ok? Então é nesse sentido aí que o Papa está dizendo que ele foi então, que ele escreveu esta carta apostólica no ano de 2020, que foi o ano passado, né? E agora ele decretou então esse ano de 2021 como benefício, como graça, como favor, como dom da igreja, porque a igreja tem muitos dons. Então, como um dos dons da igreja é a indulgência, que a igreja dá indulgência para as pessoas, então, como dom dessa igreja, ele decreta então esse ano de 2021 um ano de indulgências, através de São José. Então nós vamos estudar no final desse documento todas as indulgências que o Papa concede a todos nós, a todos os fiéis da igreja.
Ok? Então nós vamos ver isso mais para frente com certeza, né? Tá. Então o que ele faz aqui? Ele fala que esse ano 2020, que foi um ano atípico, né? Um ano aí de pandemia, um ano do não pode sair de casa, fica em casa. E tantas pessoas contraíram o Covid. Eu fui um deles, minha esposa também. Muitos dos meus familiares, filhos também contraíram esse vírus, né? E em alguns foi mais forte, outros foram mais fracos. Muitas pessoas, nossos amigos da minha família não, mas muitos amigos meus, irmãos de caminhada, vieram a falecer por causa do Covid. Então foi um ano muito difícil, esse ano de 2020. Então o Papa em honra a essas pessoas, agradecendo a Deus por essas pessoas que deram a vida e que estão dando a vida ainda, né? Como os médicos, enfermeiros, ele citou aqui tanta gente, né? Pessoas de supermercado, trabalhadores da limpeza, cuidadores, transportadores, os policiais, os voluntários, sacerdotes, religiosas, muitos outros, né? Que estão dando a vida. Estão dando a vida, estão trabalhando para que você tenha alimento na sua casa. Você não pode sair de casa, mas o alimento tem que chegar até você. A água tem que chegar, né, para você beber. Os alimentos têm que chegar para você se alimentar. Então, as pessoas estão trabalhando para isso. E isso quer dizer dar a vida. Okay? Isso é dar a vida. Isso é se sacrificar pelo outro. Então, ele vai dizer, ninguém se salva sozinho. É verdade. Assim como ninguém vive sozinho. Nós não vivemos sozinhos. Eu preciso de muita gente para eu conseguir viver. Não é verdade? Por exemplo, eu não construí esta casa onde eu moro, mas alguém construiu. Então, um pedreiro construiu, um engenheiro fez a planta. Várias pessoas trabalharam aqui, encanadores, marceneiros, serralheiros, os pedreiros, azulegistas, enfim, tanta gente trabalhou para que eu pudesse morar aqui com a minha família. As roupas que eu visto, não fui eu que fiz essas roupas, mas as pessoas que trabalham nas indústrias de roupas, nas tecelagens, enfim, que trabalham aí, que fizeram essas roupas para eu usá-las, assim como os calçados, assim como esses livros que estão aqui atrás de mim, as pessoas escreveram, editaram, outras compraram, venderam para chegar até a minha pessoa. Então, quer dizer, não foi eu que fiz esses livros. E, enfim, ninguém vive sozinho. Pessoa que diz assim, eu não preciso de ninguém para viver, é um grande mentiroso. Está enganado, enganando a si mesmo e tentando enganar os outros, que é possível viver sem a ajuda de ninguém. Ninguém vive sem o outro. Ninguém vive. E assim como o Papa diz aqui, ninguém se salva sozinho. Eu preciso de você para me salvar. Você precisa de mim para se salvar. Uns precisamos dos outros. Por quê? Porque na verdade nós seremos salvos pelo amor. Então eu tenho que aprender a amar você para me salvar. Você tem que aprender a me amar para se salvar. Entende isso, meu irmão, minha irmã? Então é isso. É isso que o Papa está aqui falando sobre este pequeno documento, mas falando de um grande homem, uma grande pessoa. Então ele concede esse ano de 2021 como um ano de graça, um ano de bênção, um ano de agradecimento, um ano de louvor a Deus pela vida de São José. Um ano que nós devemos agradecer muito a Deus por termos tido, né, esse homem que defendeu nosso querido Jesus, nosso Salvador, defendeu com a própria vida, não é verdade? Se preciso fosse morrer por Jesus, ele morreria, com certeza. Então, é uma pessoa, é um santo da igreja, sim, e ele é o padroeiro desta igreja. E abaixo de Nossa Senhora, então, está ele, né? O que cuidou de Jesus, o pai de Jesus. Então, vamos dizer aí, é um santo que todos nós devemos tê-lo no nosso coração e também louvar e glorificar a ele por tudo que ele fez de benefícios ao nosso
querido Jesus e a nossa querida Mãe Santíssima. Ok? Então, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos entrar aí no primeiro tema desta carta, que é um amado pai. Então, que José é um amado pai. Ok? Vamos deixar então para o nosso próximo encontro. Vamos pedir a Nossa Senhora que reze por nós, para que nós possamos estar juntos nesses dias, para não perdermos aí um desses ensinamentos que são tão maravilhosos, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.